Pronto, gente, tá gravando. Primeiramente, boa tarde para quem está assistindo o podcast. Meu nome é Juliana, sou designer de moda, consultora de imagem. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Fúvia. Ela é dona do ateliê Amares. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, como que ela chegou no ateliê, como que foi a trajetória dela na moda. Aí a gente vai bater um bate-papo, tá bom? Aí eu vou pedir para a Fúvia se apresentar. E é isso. Oi, gente, para quem não me conhece, né? Eu sou a Fúvia Tatielli, eu tenho 27 anos e eu sou formada em design de moda desde 2017. E há 2 anos eu tenho a Amares. A Amares é um ateliê de costura focado em peças de cetim para o cabelo. Então, assim, agora a gente está trazendo algumas outras peças, mas somos focados em peças de cetim para o cabelo. E eu sou a proprietária e faz tudo do ateliê. Bom, Fúvia, a gente vai bater um bate-papo aqui de moda, tá? Enquanto isso, o pessoal vai ouvir. Quem gostar de moda, a gente depois comenta se gostou do podcast. Então é isso. Tá bom. Fúvia, eu queria saber se você sempre quis trabalhar com moda ou você já pensou em trabalhar em uma outra área, assim? Assim, desde criança eu sempre fui muito envolvida em questão de artes. Sempre fui uma criança que gostei muito dessa área artística. E quando eu estava no último ano, né, do ensino médio, eu falei, eu vou fazer design de moda. Teve algumas críticas, alguns professores, tipo, zombaram de mim, mas eu falei, não, eu vou fazer. Eu prestei o Enem e eu consegui uma bolsa integral para Fortaleza. Na época eu morava em Curitiba, no Paraná, e a bolsa não dava para mim, na época, ir para Fortaleza, e eu fiquei, tipo, muito frustrada. E passou alguns dias, eu recebi um e-mail da faculdade onde eu cursei, que foi na Uniandrade, lá em Curitiba mesmo, ganhando uma bolsa, né? Era de 40%. E aquilo, tipo, foi muito bom para mim, muito bom. Durante a faculdade, eu tive, assim, um surto que eu queria largar e queria prestar concurso para Marinha. Mas foi só um surto. Aquele momento que ainda você tá meio assim, tipo, você fica com aquele medo, você fica com aquele receio. Será que eu escolhi a coisa certa? Será que eu escolhi... Mas sempre foi isso, desde criança. Eu sou aquela pessoa que eu criava roupinha para as minhas bonecas. Até esses dias eu fiz um post lá no Instagram falando que desde os meus 4 anos eu já ficava próxima de pessoas que costurava, próxima de pessoas que lidava com esse mundo da moda. Então, desde muito nova eu tenho toda essa bagagem, né? Da questão de estar envolvida nisso. E os meus pais sempre me apoiaram muito, né? Principalmente minha mãe, tipo assim, ela fez e faz de tudo que possível para eu estar nesse mundo tipo, então uma grande parte da onde eu cheguei é graças a ela, que ela me ajudou sempre. E eu sempre gostei, sempre. Não só da parte de costura, né? Gosto da parte, eu já criei conteúdo de moda para o Instagram. Antes do ateliê, eu criava conteúdo de moda para o Instagram. Então, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Sim. Ai, que legal. Eu, quando comecei também, eu uma água. comecei na costura com 13 anos. Então, acho que quem é dessa área de moda, principalmente nessa parte de fabricação de roupa e afins, a gente começa muito cedinho, então acaba tendo essa influência, né? Sim. Eu queria saber se a moda ela sempre ficou presente na sua vida desde pequena, assim, ou começou quando você era mais jovem ou na adolescência? Como que foi se descobrir na moda? Assim, desde criança eu sempre gostei muito da questão de roupa, né? Uhum, Assim, quando eu era criança, eu sempre gostei de escolher minhas próprias roupas, de colocar acessórios, porque quando a gente fala em moda, não é só uma peça de roupa, né? sim. É todo um conjunto. E desde criança eu gostava disso. Quando eu tava mais ou menos, acho que quarta, quinta série, naquela época que tinha o Rebelde, sabe?
Sei. Eu fazia as luvas que as meninas usavam na novela, ia para a escola, customizava minhas peças para ir para a escola. Então, assim, desde muito nova eu estou envolvida com isso. Uhum. Aí depois que eu fui para a faculdade, então, né, foi que eu entrei com tudo mesmo nesse mundo. Legal. Eu também sempre comecei desde pequenininha. Quando eu era pequena, assim, eu fazia desenho, aí depois eu fui para costura, né? Hoje, infelizmente, é uma coisa que eu queria, né? Eu não faço faculdade de moda, faço pedagogia, mas eu sempre tô ali envolvida na área da moda, porque é um negócio que te puxa, não tem como, né? Eu falo que é meio que assim, o meu refúgio. Uhum, com certeza. E desenhar também, eu gosto muito de desenhar. Desde antes da faculdade eu gostava de desenhar. E não era os melhores desenhos, mas com a faculdade aprendi bastante técnicas, bastante coisa. E eu gosto também bastante de desenhar. Então, o desenhar para mim é como se fosse um hobby, sabe? Quando eu tô nervosa, triste, eu consigo acalmar tudo ali no desenho. Uhum. E desenho de moda é meio complicadinho também, né? Porque tem um monte de técnica, principalmente croquis, ou até o desenho técnico de moda, né? Então, assim, leva tempo para você aprender. Principalmente fazer as mãos, né? Nossa, sim, gente, toda Gente, vez quem que eu acha que fazia mão, desenhar a mão é fácil, ela acha que a parte mais difícil é desenhar a mão. com Mão e certeza. Uhum. Sempre fica estranho. Nossa, eu lembro que o meu primeiro croquis que eu fiz de verdade de moda, assim, no curso, nossa, ficou parecendo um ET, ficou horrível. Ficou um negócio totalmente eu sempre tive desproporcional. problema na proporção. Então, às vezes, o braço ele ficava muito comprido em proporção ao corpo. Eu olhava aqui e falava, gente, tá horrível isso. E os primeiros, só que eu tive mais dificuldade na questão do desenho técnico, tipo, no computador. Eu tinha mais dificuldade em fazer no computador do que fazer na mão. Então, até às vezes tinha trabalho que eu fazia na mão, passava para o computador para eu conseguir fazer o técnico, porque se fosse para fazer direto no computador, era difícil para mim. Nossa, essa foi uma parte que era complicado. Com certeza. Eu também tive aula de desenho, assim, digitalizado. Mas é muito difícil e a gente que está acostumada, principalmente na moda, né? A gente é muito da costura, da modelagem, do desenho. Então, a gente fica muito. A área de criação, a parte de criação de moda, ela é muito na mão, né? É muito mão É, de obra. Então, eu você acho que é pegar muito e mais fácil, digitalizar. né? É muito mais fácil você criar ele na mão, tipo, ah, eu tô com uma ideia, vou passar Uhum, para o papel. É muito mais fácil você pegar o lápis e fazer ali o que você está imaginando do que você passar no computador, né? Eu uhum. acho que é muito mais fácil. Para mim, pelo menos, é. Com certeza, eu também acho. Tipo, tem coisas que eu prefiro fazer no computador, que nem montagem de post, essas coisas mais digitais. Mas agora, na área da criação, eu acho muito difícil. É, que nem agora eu tô fazendo pós-graduação na área de gestão de mídias digitais, Uhum. para poder mesmo gerenciar o ateliê, né? Porque o ateliê é uma loja online. Eu não tenho ponto, eu tenho o local do ateliê, mas eu não tenho ponto físico para estar demonstrando as minhas peças. Então, para focar mais, e também faço alguns trabalhos assim como social media. Sim, poucas coisas ainda. Mas aí essa parte de criar os posts, de, né, desenvolver os posts tudo pelo computador, perfeito para mim. Mas se Uhum. for para colocar eu para desenhar um croquis no computador, esquece. Eu fico horas e não sai nada. Eu E gosto, é eu gosto mesmo é complicado do mesmo. papel e da caneta. Uhum. É mais Eu- prático. com certeza. Eu até estava vendo esses dias uma blogueira que eu sigo, não sei se você conhece, a Vandressa Ribeiro. Ah, já vi, aham. E ela tava falando nos stories dela que ela tava fazendo que ela fez curso de moda, né? E ela ia voltar a fazer os croquis dela. E ela tava mostrando os croquis digitalizados dela.
Eu falei, mas nunca na minha vida que eu ia conseguir fazer Gente, nossa, no digital desse jeito, no iPad, assim, no tablet. Eu preciso do meu papel e da minha caneta. não, sim, porque até quando eu estudava, tinha meninas da minha turma que durante as aulas, né, o professor explicando tal, como fazia, eu passava, eu olhava assim e falava, gente, olha lá como que tá o meu, olha o delas. O delas tava perfeito e o meu tava lá, 2 risquinhos, mais ou menos parecendo uma blusa. E os delas, tipo, gente, como vocês fizeram isso? É impossível fazer isso. Então, assim, eu gosto muito do papel e da caneta ali, porque é muito mais prático. Mais Uhum. prático de você colocar ali o que você está pensando, os movimentos do tecido, o caimento da roupa, é muito mais prático. Uhum. Você sempre quis atuar assim, falando na área da moda, você sempre quis atuar assim como na área da costura, ou você já pensou em ir para outra área da moda, assim, tipo, marketing de moda, ou consultoria de imagem, ou até mesmo outras áreas da moda, estamparia? Já. Na verdade, a costura para mim sempre foi a última opção quando eu estudava. E como eu te falei, eu estudei em Curitiba e eu me formei em 2017. Em 2018 eu vim para Minas Gerais, que foi quando eu casei e vim para cá. E quando chegou aqui, o mercado de moda aqui é muito diferente de lá. É muito menos. No meu ver, aqui aonde eu moro, tipo, tem muito menos opção do que lá. Lá eu trabalhava no ateliê de costura, de alta costura, de festa e noiva. Só que eu não fazia costura, eu fazia o desenvolvimento de desenho, atendimento ao cliente para chegar até onde ele queria, até a peça que ele queria, e tinha a Legal. costureira profissional que trabalhava, porque eu entrei lá como estagiária e fui contratada. Depois do meu estágio da faculdade, eu fui contratada. Então, eu fazia essa questão do início já do atendimento com o cliente até a peça final. Tinha a peça da pronta entrega também, mas a gente fazia todo aquele processo de ter uma peça, aquilo que o cliente literalmente queria. Não assim, só por vender. Não, porque era peça de alta costura, peças muito finas, então tinha tudo isso. Uhum, Só que a costura, pra mim, era a última opção até aí. Aí, quando eu uhum, vim pra cá, a única coisa que a gente consegue de moda aqui é venda. Eu trabalhando numa loja de venda. E eu não queria. Eu uhum. queria algo mais específico. Então eu tinha pensado na consultoria de imagem. Só que, tipo, eu morei um ano e pouco na fazenda, onde minha sogra mora. Então ficava muito difícil de eu vir para a cidade diariamente para estar fazendo os trabalhos. Aí em 2020, quando a gente mudou para cá, eu já estava com a ideia do ateliê. Só que a princípio eu ia fazer só as scrunchies, né? Que é os lacinhos. E comecei só com as scrunchies. E o pessoal foi pedindo fronha, foi pedindo touca, foi pedindo laço. E isso foi automaticamente aumentando. Uhum. Então, assim, era uma coisa que eu não me via, mas que no local que eu tava, no momento que eu tava, foi, assim, essencial. Sabe? Então, assim, eu tinha uma máquina bem simplesinha na época, tipo, aquelas bem pequitinhas, sabe? Uhum. E eu comecei com ela. Com ela e com 100, R$ 120 mais ou menos de material. E depois eu fui aumentando, fui crescendo, eu troquei de máquina, tudo. Mas a princípio, na época da faculdade, se falasse assim pra mim, não, você vai trabalhar com costura. Eu ia falar, não, não vou. Porque eu confesso que quando eu aprendi a costurar, que foi quando eu entrei na faculdade, porque eu não sabia. Eu sabia na mão. Na mão eu fazia muita coisa na mão. Mas na máquina mesmo eu não sabia. Então eu aprendi na faculdade. E eu não gostava. Era uma coisa que eu ficava tipo assim. Até então eu não costuro vários tipos de roupa por conta disso, porque tem coisas que eu ainda não sei fazer. E também não tem, às vezes, o equipamento certo para estar fazendo. Então, por isso que eu foquei nessa parte de peças para o cabelo, porque eu tive mais facilidade na hora de costurar, na hora de fazer a modelagem, porque a gente tem toda uma modelagem, mesmo que é coisa simples, a gente tem uma modelagem para ter os tamanhos certinho, para ficar padrão, né?
E para mim foi muito mais fácil. Que nem assim, roupa, peças de roupa em si, tipo uma calça, uma camisa, eu já tenho mais dificuldade na hora da costura. Então, assim, eu sei que é uma coisa que a gente tem que praticar, a gente tem que estar, né, pesquisando tudo, mas a princípio sempre foi, desde a época da faculdade, eu falava que eu queria fazer consultoria de imagem. Uhum. É assim, eu tenho uma lista de curso que eu ainda quero fazer, só não tive condição de fazer, mas que eu tá aqui guardado. Um dia, talvez eu faça. Sim. Mas assim, sempre foi na parte da consultoria. E eu falava, eu quero ter meu próprio negócio, mas até então eu não sabia o que ia ser. Então o ateliê meio que ele surgiu assim, ele mesmo foi florindo sozinho. E agora eu acho que é uma coisa que eu não consigo largar, porque esse tempo atrás, claro, a gente às vezes tem altos e baixos, né? E teve uma época que eu falei, não, eu vou desistir, eu não quero mais. Só que eu fiquei olhando e falei assim, gente, a Maris é minha filha, eu não posso desistir da minha filha. Eu criei ela desde o início. Já teve muitas mudanças nesses 2 anos, porque olha, já faz 2 anos, gente, 2 anos. Para mim, 2 anos é muita coisa. Então, assim, já teve muita mudança e você vê o espaço que eu tenho aqui e o espacinho que eu tinha, como eu comecei, né? Claro, não é o espaço, quem vê eu falando, pensa, nossa, é enorme. Não, mas para mim, que começou com uma mesinha e uma maquininha pequena, para mim já é muito. Uhum. Então, assim, eu nunca pensei na costura, mas a costura pensou em mim e fez eu chegar até aqui. Que legal. O meu foi ao contrário. Eu sempre pensava na costura, em ser estilista e tal, em fazer roupa. E hoje eu já fui para um outro lado da moda, né? Então, o meu foi ao contrário do seu. É porque a moda, ela tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Que nem também a questão Sim, que eu tô fazendo agora, após. Porque assim, a minha pós, ela não tem um nome ali que fala só de moda, né? Ela é abrangente, né? Porque é mídias digitais, então eu posso trabalhar com qualquer tipo de mídias digitais. Mas por que não trabalhar com a moda, né? sim, Estudar após fazer e atender clientes que é referente à moda. Gerenciar as mídias digitais dentro da moda também. Então, assim, a moda ela é muito abrangente. Quando a gente fala em moda, as muito. pessoas meio que acho que ainda tem a cabeça um pouco fechada, porque até, que nem eu comentei, quando eu falei para um professor meu, eu nunca vou esquecer, foi um professor de português meu, eu falei assim para ele perguntando, né, para os alunos, o que que você vai fazer quando sair do ensino médio e tal. Eu peguei e falei assim, eu vou fazer moda, eu quero fazer design de moda. Ele olhou para mim e falou assim, mas para quê? Eu falei assim, a sua roupa ela não é costurada sozinha, ela não é Uhum. criada sozinha. E é muito além disso. Muito além disso, tem todo um processo atrás de uma peça, tem muitas pessoas atrás para chegar numa peça, tem muitos processos, muitas pessoas que fazem cada um a sua parte ali. Então, assim, é muito abrangente. Com certeza. Nossa, eu também lembro. Todo mundo ia querer fazer umas coisas totalmente assim, sempre as mesmas coisas. Eu falava, não, eu quero fazer moda e eu vou fazer moda. É porque E é isso. as pessoas tipo, pensam que é uma profissão que sai assim do padrão, né? E acaba Uhum. não valorizando tanto mais. Gente, é uma profissão que se não tem, não tem roupa, não tem. Não tem. Não tem. Então, Não tem roupa, não tem mercado para isso, né? porque Que é olha um dos o mercado mercados que mais têxtil, movimenta o capitalismo. total. Eu acho que só fica atrás do mercado alimentício. Eu Uhum. acho, na minha opinião. Mas depois dos alimentos, e as pessoas falam, mas tá em crise, tá em crise. Gente, as pessoas não ficam sem comprar roupa. Não Não fica sem, fica. sem pensar no seu estilo, sem cuidar disso, cuidar. Não fica. E não é só roupa, né? Quando eu falo roupa, né? Para dar um exemplo geral, mas não é só roupa, é acessório, é sapato, né?
é a imagem da pessoa, porque a imagem da gente é Maquiagem, todas essas coisas. tudo, gente. Que nem eu trabalho com peça pro cabelo, mas entra totalmente, porque as pessoas não vão ficar sem cuidar. Com certeza. E digo mais, as pessoas elas acham que moda, quando você fala que vai fazer moda, design de moda, as pessoas elas automaticamente acham que você trabalha com cultura ou que você tem uma loja de roupa e só, entendeu? Exatamente. Elas não pensam que você trabalha em outra área da moda, entendeu? É que nem eu aqui. Quando eu abri o ateliê, eu não faço conserto de peças, eu só crio as minhas peças, que é as coleções que eu crio para Mares. Não trabalho com conserto, nem com essa parte, nem com criação assim sobre medida, não. E no começo as pessoas achavam que eu fazia, você tem um ateliê? Então você faz reforma. Então, assim, tinha essa grande dificuldade. E às vezes eu ficava até meio sem graça, porque eu não conseguia falar, tipo, não. Eu até pegava, às vezes, alguma coisa para fazer. Só que não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer reforma de peça. Eu gosto de, né, ter o tecido ali e desenvolver do zero, que eu tenho que desenvolver, porque para mim é muito mais prático também você costurar uma peça do início ao fim do que você reformar uma peça. Sim, com certeza. Assim, quando as pessoas veem que eu tenho uma máquina de costura, que eu tenho máquina, que eu tenho um ateliê, você costura? Faz uma barra para mim. Não desvalorizando as profissionais que trabalham nessa área. Claro que não, porque são excelentes profissionais. Só que o meu ateliê é outro nicho, é outra área. É a área de confecção para as peças do ateliê. Então, é as minhas coleções que eu desenvolvo com as cores, tecido, todo aquele processo de desenvolver uma coleção. Então, assim, quando a gente fala em moda, as pessoas meio que generaliza, meio que só tem uma visão da moda. E não, a moda tem mil e uma coisa por trás que a gente nem imagina. Com certeza. Eu vi isso muito no começo da pandemia, quando eu comecei a costurar máscaras, né? Então, nossa, vinha máscara para fazer, vinha cliente pedindo uns 600 e poucas máscaras para fazer, Menina, vinha eu gente costurei pedindo tanto com... máscara. Nossa, eu não aguento mais ver máscara na minha vida. Menina, eu Eu costurei tanta costurei... máscara e Nossa, eu fiz máscara para doar para o hospital. Gente, eu olhava para aqueles tecidos, eu olhava para aqueles elásticos, eu falava assim, não é possível, não acaba mais isso, gente. E era gente que tinha acabava. máscara, aí tinha que fazer pra gente também, né? Porque nós tínhamos que usar a máscara. E gente pedindo máscara, e você faz máscara. E não, gente, não aguentava mais, eu não aguentava mais. Nossa, eu fazia 30 máscaras por dia. Eu já deixava tudo cortado Uhum, e deixava. Aí eu só pegava e costurava. Eu ficava o dia inteiro costurando gente. o dia inteiro. Nossa, quando acabou o final de 2020, que aí comercializou as máscaras e eu entrei na faculdade, né? Uhum. Eu não conseguia nem ver mais costura mais na minha frente. Eu não conseguia ver mais costura na minha frente. Eu costurei tanto também que chegou um ponto que eu tava comprando aquelas máscaras brancas, aquelas brancas, né, que vende as caixinhas, eu já não fazia nem pra gente mais aqui em casa. Eu enjoei tanto de ver as máscaras que eu não faz... eu até tenho uma, duas guardadas ali que eu fiz, mas agora, quando eu tenho que usar máscara, é só daquelas brancas, porque eu já não aguentava mais costurar máscara. De tanta Eu máscara, também. gente. Eu mandei máscara pra minha mãe, que mora lá no Paraná. Gente, foi máscara pra tudo quanto é lado, menino. Nossa, eu lembro que eu postava as coisas das máscaras que eu fazia. Nossa senhora, É isso porque no virava no começo, né, condomínio as inteiro. pessoas não estavam achando máscara, né? Uhum. Assim, quem fazia tava fazendo muito para vender, porque o pessoal não tava encontrando. Aí depois começou, né, a vir máscara de tudo quanto é lado. Você achava máscara em todos os lugares, mas no início não tinha, né? Porque a gente não era acostumado a usar, não era uma peça. Não, tinha gente que pedia máscara até combinando com a roupa pra mim. Ai, tem que Eu combinar com não julgo porque
eu fazia máscara combinando com as minhas roupas, então eu não vou Não, julgar. mas eu tenho ali. Não, dia que eu ia sair, eu colocava um e falava, ai, gente, mas essa máscara nem tá combinando com essa blusa, eu vou pôr outra. Eu falei um dia, vai ser o acessório, né? Porque agora já diminuiu muito, né? Bem que agora em alguns lugares está tendo mais casos. Só que assim, no começo, o pessoal não estava acostumado, não era uma coisa que a gente costumava usar. Então as pessoas, né, tipo, pensavam em combinar também, em, né, ter uma combinação ali. Eu quantas vezes punha máscara e falava, não, essa não tá combinando com a minha roupa, não, vou trocar. Sim, com certeza. Nossa, mas eu costurei muita máscara. De maio até agosto, setembro, assim, 2020, eu costurei muita. Acho que foi até o final do ano que aí foi parando. Mas Que daí 2020, começou a comercializar mais a máscara, né? nossa, foi um dos anos que eu mais costurei na vida. Contanto que eu acho que eu costurei tanto na minha vida que eu acho que faz o quê? Faz um ano e pouco que eu não relo mais a máquina de costura, porque também não dá tempo, né? Com os estágios da faculdade, com o trabalho online. Então, assim, eu não sei o que é costurar há um ano e pouco já. E desenhar também há meses, porque não tá me sobrando mais É que tempo. nem desenhar. Desenhar esses dias eu peguei o croquis, né? Fazer croquis mesmo de moda, porque às vezes eu desenho as peças do ateliê, mas como são peças de cabelo, eu desenho só a peça. Uhum. E daí eu peguei pra fazer um croquis, né? Gente, a hora que eu acabei de fazer, eu olhei assim, já fazia mais de um ano que eu não desenhava. Eu olhei assim e falei, mas parece que tá parecendo meu primeiro desenho. Porque a gente acaba perdendo a prática, né? Porque é uma coisa Sim. de prática. Você tem que estar fazendo sempre ali. E fazia muito tempo que eu não desenhava. E eu fiquei olhando aqui e falei, gente, não ficou legal isso. Porque, olha, fazia mais de ano que eu não pegava. E eu tenho, né? Lápis, as coisas, tudo, os papel. Mas não dava tempo. Não Uhum. dava tempo. Eu só acordar, tá? Beber água, a boca seca, falo demais. Eu também. É tão bom ter alguém para falar sobre moda, gente. Até eu achar alguém para conversar sobre moda comigo, olha. Ai. Quando eu criava conteúdo de moda, eu tinha um quadro lá no Instagram que eu fazia as lives. Eu acho que ela era semanal, se eu não me engano, ou era de 15 em 15 dias. E tinha live que, tipo, o Instagram punha lá o tempo, que já tava acabando o tempo, e eu tava lá falando com a pessoa. E falando, e não parava mais de falar. E eu sempre trazia convidados de moda, né? Gente, eu me empolgava tanto, mas tanto, que o Instagram tinha que, ó, cortar a live, porque senão eu não calava a boca, não. Eu, eu gravando meus primeiros episódios de podcast falando sozinha sobre moda. Falar, ai, então, pessoal, moda é isso, moda é aquilo, moda é isso, moda é isso. Não, oh, mas é muito bom. É muito bom a gente encontrar pessoas que é do nosso ramo, porque que nem aqui onde eu moro, Nossa, é demais. que nem aqui onde, lá em Curitiba, eu tenho, né, os amigos que estudou comigo, que quando eu vou, a gente conversa muito sobre o assunto. Mas aqui, eu não tenho muitas pessoas que, tipo assim, não que não conversem comigo, conversam, mas que entenda sobre isso. Sim, Porque, tipo, claro, às vezes eu converso, falo com alguém sobre, a pessoa fala comigo, só que ela não entende, então não é a mesma coisa. Então, assim, né, aqui a área aqui da onde eu moro é muito diferente, é muito mais agricultura, pecuária, essas coisas. Então, assim, quando você encontra alguém que conversa com você sobre, gente do céu, esquece, vocês vão me ouvir falar muito tempo aqui. é a mesma coisa quando eu mudei pra cá, no interior de Minas, né? No sul de Minas. Nossa, aqui onde eu moro é muito assim, educação, campo da educação, a cidade onde eu moro, educação e médico. Gente, pra quem não Medicina. sabe, ela é de Bauru e eu também, tá? É que, na verdade, agora eu moro em Pós de Caldas, E mas eu eu moro era em de Bauru. Sacramento, Minas Gerais também, só que é no Triângulo Mineiro. Uhum. Eu saí de Bauru, eu tinha 14 anos, em 2010, e eu fui para Curitiba, no Paraná. Meu pai foi trabalhar Eu para lá. saí de Bauru em 2018. Então, eu saí em 2010, aí eu tinha 14 anos, eu fui para Curitiba, e eu morei 8 anos em Curitiba,
até 2018. 18? No comecinho de 2018 que eu vim pra cá. E então, assim, eu já morei em 3 estados diferentes. Mas eu gosto muito lá de Bauru, é muito gostoso. É um lugar Ah, eu adoro lá. É muito muito bom. bom. E você, assim, eu queria saber o que que a moda ela representa para você hoje, o que que ela representava, ainda mais com um ateliê, né? Então, o que que a moda ela te representa hoje, assim, que move a sua vida? Tudo. Eu vivo moda, né? Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu vou em uma loja e eu tô reparando a costura da roupa. Eu vou Eu. comprar uma blusinha, eu tô. Ontem eu fui comprar uma camiseta do Brasil, né? Eu entrei em um monte de loja e eu queria uma blusa azul. Não podia ser de outra cor. Aí eu fui em uma loja, tinha umas amarelas, bonita, tava bonita, né? Aí eu falei, quem sabe, né? Não tava achando azul, falei, que coisa eu compro amarela. Aí eu fui olhar o quê? A costura, gente, o acabamento da blusa. Aí eu Uhum. gostei do acabamento, eu falei, não vou levar. Então eu sou aquela pessoa que a moda tá muito, assim, tipo, dentro do meu dia a dia mesmo. Claro, às vezes quando eu tô no ateliê, se vocês chegarem aqui, vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, estudou moda, porque, claro, às vezes eu tô de camiseta e bermuda, mas, assim, sempre tá envolvido. Na questão, às vezes, vai sair, tem que combinar a roupa, tem que pôr os acessórios, tem que pôr Sim, os detalhes. Consumo muito conteúdo de moda nas redes sociais, bastante, bastante. E também não só, assim, de look, mas também a questão de criação, por conta do ateliê, né? Eu consumo muito essa questão. Sempre faço cursos por fora, sempre que tem um curso que eu posso estar fazendo para contribuir, né, na minha profissão, aprendizado sempre bem-vindo. Então, assim, diariamente eu vivo a moda. Tem muitos amigos também que eu converso, né, mesmo morando longe, que também está envolvido nesse mundo. Então, assim, a moda para mim é meu dia a dia. se você não trabalhasse com costura hoje dentro da moda, qual área assim você trabalharia assim diferente, só que dentro da moda, A consultoria de imagem. né? A consultoria de imagem, a coloração pessoal, que eu acho muito legal. Eu até tenho alguns material aqui de coloração pessoal que eu fiz, que eu criei e para fazer em mim mesmo, para eu saber, porque a coloração eu acho muito bacana, né? Para a gente estar sabendo as cores que ajudam a gente na nossa imagem, porque a gente que trabalha com as redes sociais, na internet, Uhum. a imagem é uma coisa muito importante, porque é a primeira coisa que as pessoas veem da gente, é a nossa imagem. Então, como eu sempre falo, eu até tenho um e-book que eu comercializei há um tempo atrás, mas agora já não mais, mas que eu fiz e o nome era assim, A Imagem Fala. Porque Legal. a gente às vezes não fala, às vezes é a nossa imagem que a pessoa está vendo. E aquilo transmite alguma coisa para outra pessoa. Então, eu acho muito bacana essa questão da coloração pessoal, porque ajuda a transmitir aquilo que a gente quer pela nossa imagem. Então, acho que seria uma profissão que sim, eu trabalharia. Legal. Eu já também comercializei na época, aí começo de 2022, final de 2021, eu fazia e-book. Eu fiz dois, tinha divulgado no Até esse tempo Hotmart. atrás, eu pensei em atualizar esse que eu tenho, porque já está um pouquinho desatualizado, né? Tem que estar sempre atualizando. E Uhum. colocar ele de novo. Porque eu acho muito bacana essa área, assim, é bem. E eu também tinha um canal no YouTube que eu falava lá, mas faz muito tempo que eu não posto nada. Eu também tinha, mas agora não É dá porque pra não mim. dá tempo. Ó, quando eu criava Não conteúdo, dá. porque foi assim, até o início de dois, não, início não, mentira. Até setembro, mais ou menos de 2020, que foi setembro que eu abri o ateliê. Eu criava conteúdo, né, de modas para redes sociais. Até se vocês rolar lá meu Instagram, lá embaixo tem bastante coisa que eu postava. Vídeo, eu criava bastante coisa. E eu também postava no YouTube.
no YouTube e muito no Instagram, muitos stories. Nossa, eu falava todo dia lá. Aí, quando eu abri o ateliê, eu já tinha criado o Instagram do ateliê. E eu tinha que criar conteúdo pro ateliê também. E eu não conseguia criar conteúdo para as duas contas. Então, acabou que a minha ficou um pouco de lado. Uhum. E a do ateliê que eu comecei a criar mais. Até agora eu preciso voltar a criar mais para o ateliê, porque eu já criei muito conteúdo para o ateliê e acabou que, né, ficou um pouco parado agora, nesses últimos meses. Mas o meu YouTube tá lá. Quem sabe um dia meu canal volta. Então, eu também, eu tô assim, por conta da faculdade, acabou ocupando muito espaço. E o estágio, né, e as outras coisas. Então, assim, eu fui fazendo, aí eu já não tava mais mexendo com cultura, eu mudei nome, mudei tudo. Aí eu acabei gostando mais dessa área de Consultoria. comunicação consultoria de imagem, que entra mais nessa comunicação visual e tal. Mas agora também acabei parando de novo, porque não estava dando tempo. Porque eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, estava fazendo aquilo, E estava fazendo outras coisas. acaba que a gente, se a gente for fazer muita coisa, a gente não faz nenhuma bem feita. Uhum. O que estava acontecendo comigo esses dias, porque eu tinha vários Instagrams. Eu tinha o meu, o da Maris, aí eu tinha um de social media, eu tinha um que eu posto coisas fitness, porque me deu a louco conhecer fitness, né? E daí, aí eu tava falando com uma amiga minha, né? Eu falei, agora eu vou voltar a criar conteúdo pra minha conta, né? Ela, Fúvia, você tem certeza? Você vai conseguir criar conteúdo para todas essas contas que você tem? E além de que, como social media, eu crio para algumas marcas, né? Então eu tenho que fazer os conteúdos para eles. E daí eu fiquei pensando comigo, né? Eu falei, mas não é verdade? É muita coisa para uma pessoa só. E além do trabalho aqui no ateliê, né? Trabalho, após, coisa de casa que eu tenho que fazer. Então, assim, muita coisa para uma pessoa só. Então, eu falei, gente, aí eu parei, reorganizei tudo, via o que era prioridade para mim, né? E separei, porque eu falei assim, senão eu não vou dar conta. E aí as coisas vai ficando, tipo assim, pela metade. Porque daí a Sim. gente não faz nenhum nem outro direito. Porque daí você tem que dividir o tempo para tudo e vai ficando as coisas tudo ali pela dividido. E eu tenho bastante dificuldade, assim, na questão de organização, sabe? Eu tenho que ser a pessoa que eu tenho que escrever Eu tudo. também sou a mesma coisa. Eu esqueço. Eu pus alarme hoje no celular para eu lembrar que eu tinha gravação do podcast, porque senão a minha cabeça. Então, assim, eu tenho que anotar. Tipo assim, amanhã é domingo, né? Normalmente em domingo eu tiro folga. Mas aí chega amanhã à noite, eu anoto tudo que eu tenho que fazer na segunda-feira. Se eu tenho que sair, resolver problema na rua ou fazer entrega, anoto. Tenho que costurar tal coisa que é importante, anoto. Tenho que fazer tal publicação, criar tal arte, anoto. Porque senão, gente, Não, não dá certo. Eu também tava assim. No começo de 2020, eu tava parada, assim, bem paradona. Tinha acabado de terminar em fevereiro um curso de design de moda que eu fiz, profissionalizante. Então, eu tava meio parada, aí veio a pandemia, eu comecei a costurar, aí, porque é sempre assim, eu tô parada, aí de repente vem o negócio, eu começo a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. mas eu também sou desse jeito. Aí tem dia que faltou assim, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo. Gente, eu sou só uma. Calma, vai devagar. Aí eu entrei me inscrevi para a faculdade, entrei, aí ficava costura, né, que já tinha diminuído um pouco, mas em agosto, né? Aí tinha a faculdade à noite online, das 7 até as 10. Aí depois, das 9 até umas 5h30, tinha um estágio online, que eu trabalho online por uma empresa, Uhum. né? Para uma agência que trabalha com esse negócio de mídias sociais, com postagens, que eu gosto muito dessa parte de marketing. É bem legal. Complicado. Uhum. E aí eu comecei a fazer a minha professora estava dando aula online de costura.
Na verdade, eu fui com a aula online de costura até o final de 2020. Só que, para mim, funciona mais a costura presencial, a aula presencial. É Entendeu? mais assim, mais fácil, né? Digamos, né? Uhum, Para uhum. a prática ali, né? É que como eu tinha um pouco mais de experiência, não ficou tão não dificultou tanto assim. Mas eu via que eu tava, sei lá, sentia falta, sabe? Então Uhum. eu acabei Mas parando. Aí para quem não tem experiência, eu acho que o presencial, tipo, para quem não, que nem eu, quando eu uhum. aprendi, eu não sabia, eu não sabia nem ligar a máquina de costura. Quando as primeiras aulas, eu falava assim, onde que liga isso daqui, gente? Então, assim, aí eu acho que assim, se fosse online, eu acho que seria mais difícil para mim. Porque eu tinha muita dificuldade na época. Gente do céu, vocês precisavam ver. Eu estudava no quinto andar da faculdade. E daí eu falava assim, eu ficava tão brava, porque daí eu ia fazer e eu não sabia, eu fazia errado. Aí eu falava assim, eu vou jogar essa máquina lá embaixo, viu? Eu ficava doida. Aí depois eu fui pegando prática, porque tudo é prática, né? Ainda mais costura, Uhum. gente. É muita prática. Muita prática. E aí eu fui pegando prática. Aí lembro que tinha os exercícios que a professora passava de zigue-zague. Os primeiros zigue-zague ficava reto. O reto ficava zigue-zague. Eu falava assim, não quero mais esse negócio, não. Aí depois eu fui aprendendo. Aí eu ganhei uma máquina. Meu pai me deu uma máquina reta, só que ela era bem antiga. Na verdade, ela era da minha avó e meu pai me deu. E aí eu treinava nela, assim. Só que se ela enrolasse um fio, se ela arrebentasse, eu ficava doidinha. Eu falava assim, eu não quero mais costurar nisso, não. Nossa, sou eu na pandemia costurando máscara. Eu ficava doida, doida, doida. Ainda Até mais hoje, se enrola o fio, eu fico doida. Eu fico assim, gente, agora eu ganhei uma overlock, gente. Ela tá ali. Eu não costurei nela ainda não, mas porque eu só tenho a reta, né? Só quero ver o desastre que vai ser eu costurando. nossa, e teve uma época que me passaram para eu fazer máscara para o hospital e era com um material, acho que é neoprene. Ai, não sei o nome do material, Deve mas ser era, neoprene. deve ser. Eu acho que eu sei qual, eu E eu sei qual. costurava e a agulha quebrava. Costurava e a agulha quebrava. Nossa, Costurava e a terrível, agulha quebrava. Nossa, mas eu passei um nervoso costurando terrível. máscara. Teve gente Era uma... eu, a máscara, a costura e xingando a máquina E a toda agulha hora. quebrando. Nossa, Nossa, mas a agulha quebrar é um perigo, porque uma vez eu tava costurando na. Era um trabalho da faculdade. E aí eu tinha que fazer uma peça. E daí eu tava costurando na minha máquina, nessa que meu pai tinha me dado. E ela era bem antiga, eu não sabia mexer muito bem nela, não. E era um jeans, e o tecido era assim, o trabalho era assim, era fazer lá uma peça e tal, tipo um look. Um era o da nossa coleção, e o outro era um tecido que o professor ia dar pra gente costurar, dentro da coleção que a gente tava fazendo. E era um jeans. Só que não era um jeans fininho, não, gente. Era um jeans que, menino do céu, era muito grosso aquilo. E a máquina já não era muito boa, e a agulha que eu tava usando era já meio, tipo, não era de jeans, era uma agulha mais para tecido fino. Aí era de noite eu costurando e não tinha outra agulha, só tinha aquela. A agulha não me quebrou. Bateu aqui. meu Deus do céu. Menino do céu. Aquele dia eu larguei, do jeito que tava, eu larguei. Eu deixei lá, só desliguei assim, ficou até o tecido lá na máquina, assim. Falei, não vou mexer mais, não vou me estressar, vou ficar nervosa. Nossa, gente. Eu ficava, nossa. Agora é tranquilo, porque eu já estou muito acostumada a fazer essas peças que eu faço, né? Porque também 2 anos. Então, pra mim é mais tranquilo. Mas ontem mesmo eu fui fazer uma blusinha pra mim. Não tava saindo muito certo, não. Tava ficando meio enrugada assim na cava. Uhum, Aí eu já fiquei doida. Eu não quero mais costurar isso, não. Vou largar a mão disso. Mas acabou uhum. que ela ficou bonitinha até, mas ficou meio larguinha na cava. Ainda vou arrumar aqui, ó. Aí, aí eu comecei a fazer as coisas aí, entre estágio, entrar trabalho, entrar faculdade. Larguei tudo, nossa senhora. Larguei desenho, larguei aula de costura, larguei costurar em casa sozinha.
Aí minha página também foi ficando pra lá, ficando pra lá. Aí eu voltei esse ano, mudei a página totalmente, que tava só as moscas. Aí começou de novo. Estágio fixo que eu já Você tá que nem tenho, eu, quando pensa que vai conseguir faculdade. fazer, aí já vem um monte de... Aí começou a chegar gente na página e eu via que estava se movimentando, estava chegando cliente na área que eu mudei, né? Aí começou a embolar tudo de novo. Era isso, era aquilo, era aquilo, era aquilo, eu não estava fazendo nada, estava fazendo tudo. Aí acabou meu estágio que eu tinha que fazer, né? Aí a faculdade parava uns 15, tinha recesso, parava uns 15 dias, aí eu focava no. Aí eu falei, quer saber? Para tudo. Para tudo. Não, mas é assim mesmo, quando a gente... E criar conteúdo, as pessoas acham que não, mas criar conteúdo gasta bastante tempo do nosso dia. Tá? Ainda mais pro YouTube, eu acho que pro YouTube ainda mais, porque é vídeos mais longos, é vídeos mais, né, elaborados. Gente, tinha dia que eu falava assim, que aí um dia eu falei assim, que eu ia mudar meu YouTube pra me mostrar, tipo, a rotina do ateliê. Até minha mãe sempre fala pra mim, ela fala, volta a fazer os vídeos no YouTube, filha. Só que eu ia fazer vlog, eu esqueci de gravar o vlog. Ah, esse negócio de gravar Menina, vlog não é pra mim. Eu menina, falo, não, eu vou gravar um vlog, eu esqueço. um dia eu saí na rua, eu falei assim, era dia de fazer compra pro ateliê, sabe? Comprar tecido. Falei, vou gravar, né? Mostrar minha rotina aqui. Gravei só saindo de casa. Esqueci de gravar na loja, esqueci de gravar na rua, esqueci de gravar o produto que eu comprei. Eu falei, mas que vlog bonito é esse que eu fiz? Só saindo de casa. Gente, eu tô indo ali, acabou meu vlog. Eu falei, eu não vou fazer mais vlog, não. Não lembro, não Não, adianta. Meu vlog é tipo assim, só um pedacinho só. Tipo, eu vou filmar o dia, eu filmo só amanhã. Foi que nem esse dia, eu falei assim, não, vou filmar minha manhã no ateliê pra postar aqueles videozinhos que eles põem nos stories, sabe? Mostrando uhum. amanhã. Gravei só o café. Esqueci de gravar eu costurando, eu embalando o pedido. Esqueci de gravar o resto. Falei, gente, só tomei café de manhã, não fiz mais nada. Porque eu não gravei. Eu falei, não dá não. Eu esqueço, porque ainda mais se eu tiver com pressa. Porque daí eu quero fazer rápido e daí eu nem lembro de pôr o celular para gravar. Eu também sou assim. Ainda mais que eu tô trabalhando de casa, então às vezes chama, ai, faz isso, faz aquilo, faz, Então, faz esse negócio aqui pra mim. Aí eu venho aqui, faço ali, aí eu volto, aí eu não, fico. gente, não dá, sem Entendeu? condição. Aí eu começo, eu falo, ai não, gente. Aí ontem eu já tava meio de saco cheio, já não tava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, para tudo. Para. Desativei todas as minhas redes sociais de moda. Falei, vou parar aqui, vou pausar. Mas é que às vezes Daqui a pouco eu volto. a gente precisa dar um tempo pra gente pôr em ordem as coisas, porque senão a Uhum. gente mesmo não aguenta. Foi que nem essa semana, eu mudei de casa, eu morava na casa do lado aqui, eu mudei pra essa. E essa casa é maior, o ateliê fica separado da casa, que eu achei uma maravilha, porque eu não gostava ali, que ali o ateliê ficava dentro de casa, tipo, era um cômodo da casa. Então, para receber cliente, tudo, cliente fica olhando e tal, e tipo, eu não gosto muito disso, eu gosto de ter privacidade. E aqui o E ateliê é mais fica. para você ter foco para trabalhar, Sim, né? então, mas aí, essa semana foi terrível. Eu mudei a semana passada, na verdade. Só que daí, sabe como é mudança? Por mais que é perto, vira aquela bagunça, né? Ah, com certeza, E entendi. daí, a semana passada, menino do céu, eu fiquei doida. Porque aí, o ateliê é aqui, ó, onde eu tô. Aí você tem que sair na porta e passar no corredor, que aí tem outra porta que entra pra casa. É grudado, essa parede aqui já é, do outro lado já é minha casa. Eles Uhum. dividiram aqui. Então, assim, não é separado da casa, mas tem uma divisória. Então, eu tenho que dar a volta no corredor pra entrar na cozinha. E como tava aquela bagunça de mudança, eu vim aqui no ateliê, aí eu tinha que ir. Aí tem uma escada, aí eu subia a escada. Aí eu entrava, aí eu voltava. E aí eu não sabia se eu organizava a bagunça. Aí tinha que. Gente vindo aqui arrumar as coisas, sabe? Porque tinha dado uma chuva de pedra aqui na cidade, quebrou telha, tudo. Aí gente vindo aqui arrumar telha, gente chamando no portão. Eu tendo que prender minha cachorra lá no fundo. E aí tinha que vir aqui no ateliê arrumar. Eu tava surtando.
Aí essa semana, acho que foi na terça-feira, e eu não tava dormindo direito. Porque daí meu marido sai pra trabalhar às 5 horas. Eu tava acordando 5 horas da manhã e indo dormir, tipo assim, meia-noite. E daí, essa semana ele falou pra mim: dorme, eu vou sair, você não levanta, você fica dormindo, você tira amanhã pra você descansar. Porque senão o seu corpo não vai aguentar. Uhum. A gente começa aquele monte de coisa e faz daqui, faz dali, chama ali, e o outro pede para fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa daqui. Eu tava fazendo lista de tudo que eu tinha que fazer, porque tinha coisa importante que eu tava esquecendo de fazer. Então, assim, a gente tem que dar, uma hora a gente chega, a gente tem que dar uma pausa para conseguir colocar tudo em ordem, pra gente voltar bem, porque senão Uhum. não aguenta, gente. Não, não vai. E começa. E já, no meu caso também já tava, tipo assim, tava ficando confuso. Aí eu tinha que fazer, eu já não sabia mais o que fazer, eu postava, só tava postando um tipo de coisa, eu queria fazer umas coisas diferentes. Aí eu falei, quer saber? Desativei tudo, parei tudo. Falei, não, para. Ah, o que tem que fazer? Tem que fazer, tem que terminar a faculdade e tem que ter um emprego, um trabalho. É isso que eu vou fazer agora e pronto, acabou. Não, mas E senhora, assim, foi que nem eu depois, daqui um comecei. ano, 2 anos, eu volto, que aí eu vou estar livre de tudo isso, aí eu volto com tudo, Foi que entendeu? nem eu com as minhas redes sociais, porque tava muita coisa. Aí eu falei, não, gente, o meu foco é o ateliê. Eu tenho minha rede pessoal, né? Tipo, minha conta pessoal, para eu também estar ajudando a divulgar o ateliê. E também tá postando, né, como coisas com os amigos e tal. E eu falei, não, vai ficar só isso, porque senão. Até minha cachorra tem Instagram. Falei pro meu marido, põe no seu, porque ele, não, ele só tem um dele. Ele, tipo assim, sabe aquela pessoa que tem Instagram só pra ver coisas aleatórias? Então, meu marido. Uhum. Aí eu falei assim, põe o Instagram da Zaira no teu celular, porque eu não tô dando conta, não. Não tô. Aí eu tenho dois WhatsApp, o meu e o do ateliê. E tem Telegram, tem. Gente do céu, é o É caos. um monte de coisa, é um monte Caos. de coisinha que vão Eu inventando tenho aí, dia que eu você me tem que ficar se esqueço, tem dia que eu adaptando. esqueço de postar. Agora o Instagram tem aquele negócio de programar postagem, né? Essa semana foi minha salvação pro ateliê, porque foi. Programei tudo na segunda-feira de manhã, não, no domingo. Eu programei tudo que eu tinha para postar e para ir já ir automático as postagens. Porque senão tem dia que chega 11 horas da noite, eu não postei, eu esqueci. Aí não dá, né? Uhum. Ah, não dá, é complicado, ainda mais quem cria conteúdo para a internet, gente. É muita coisa, você sempre tem que estar pensando em alguma coisa nova, e os algoritmos da rede social muda o tempo Nossa, toda, inteiro. Aí toda. a pessoa fala que você só fica no computador, sabe? Ah, já Então, falaram isso assim, pra mim. Ai, sai desse telefone, você só fica nesse telefone. Mas eu tô trabalhando, gente. Porque que nem o ateliê, é online. Eu tenho a loja online, o site lá pra pessoa tá comprando. uhum, Então eu tenho que movimentar. Porque que nem eu sempre falo, quem não é visto, não é lembrado. Aí ninguém vai não, lembrar da minha loja se não ver. Então você tem que estar lá, fazendo, né? Então tem dia que uhum, a gente sai, vai em algum lugar, eu tô lá. Nossa, vou postar um negocinho aqui. Porque, tipo, aí a pessoa fala assim, ai, sai desse celular, você só fica nesse telefone. Mas, gente, eu tô trabalhando. Que eu falo, empreendedor, trabalho o dobro. com certeza. E hoje as formas da gente divulgar o nosso trabalho mudou muito, né? Então, Nossa, assim, muito. quem tinha quem era autônomo há 50 anos atrás, tipo, era, né, no boca a boca. Hoje em dia, a gente divulga pelo coisa, No entendeu? celular, gente. Uhum. Não, não, claro, boca a boca ainda às vezes funciona. Com Funciona, com certeza. Mas, gente, é que nem às vezes eu vejo, né? Porque agora comecei a pós, faz assim, um mês mais ou menos que eu comecei. Mas é online também, né? Então, assim, eu posso assistir quantas aulas eu quiser no dia. Porque é gravada e tem umas aulas ao vivo. E daí a gente tava, o professor explicando lá tudo, né? De divulgação. Aí eu comecei a analisar aqui onde eu moro. Muita Uhum. loja ainda não tem essa divulgação pelas redes sociais.
Aí eu fui comparar, tipo assim, as que tem, tipo assim, tem umas que tem redes sociais, mas não usa para ficar se divulgando e tudo mais. E tem aquelas que usa bastante. Aí eu fui comparar. As que usa bastante, você vê que tem muito mais engajamento, muito mais pessoas ali interagindo do que as outras. Então, assim, a rede social é um grande aliado pra gente. Um grande aliado. A gente alcança. Que nem eu te conheci. Olha onde você mora, onde eu moro. A gente nunca se Uhum, viu pessoalmente. A rede social. E eu tenho sim. muitas pessoas que eu conheço, tem pessoas, assim, tem amigas que eu falo que é amigas, porque assim, que eu conheço há muito tempo, por conta da moda e por conta das redes sociais, porque a gente às vezes fazia, principalmente durante a pandemia, a gente fazia muita, como que fala? Aqueles vídeos que é com várias pessoas, collab. A Uhum, gente fazia as collabs e, tipo, comecei a conhecer pessoas, várias meninas que trabalhavam na área da moda, tudo. E, gente, eu nunca vi elas pessoalmente. E elas sempre ajudavam a divulgar as coisas, sempre mandando mensagem, e eu fiz amizade. Então, assim, as redes sociais, elas são muito boas para isso. uhum, com certeza. Mas é complicado mesmo. Eu queria falar agora sobre o seu ateliê. Que, que, qual que você vende nele? Qual é o objetivo? Como que começou o seu ateliê? Então, começou em setembro, outubro de 2020. A princípio eu ia vender só scrunch, né, que é os lacinhos de cetim para o cabelo. Uhum, E então eu fiz a primeira coleção só de scrunch. Tinha mais ou menos 9 cores e eu já logo de princípio eu já fiz um site. Eu coloquei no Shopee também na época para estar vendendo para outros estados, né, e outras cidades. Aqui na cidade tinha uma moça que revendia também. E com isso começou a aumentar as pessoas pedindo touca de cetim, fronha de cetim. Então, assim, a princípio ia ser só as scrunch, porque como eu já falei, eu não tinha muita, assim, habilidade na costura. Era poucas coisas que eu sabia fazer, então eu usei o que eu sabia fazer para criar o ateliê. A princípio, a ideia do ateliê foi do meu esposo. Ele que falou para mim: por que você não abre alguma coisa, cria uma marca, alguma coisa assim? Então, foi aí que eu comecei a pensar no que fazer, porque, como eu já disse, aqui onde eu moro, nessa área, assim, na área da moda em si, eu vou falar no geral, de confecção, consultoria, essas coisas, não tem muito. Tem mais uhum, questão assim de lojas de ruas, de revenda, né? Pessoas que revendem roupas, né? Em lojas físicas. E normalmente você é contratado como vendedor. E eu falei assim: ah, mas se eu vou vender, por que que eu não vendo algo que é meu? uhum, E daí eu comecei a pensar. Isso ainda eu morava na fazenda, foi antes de eu mudar, mas eu já sabia que eu ia mudar. Porque na fazenda ia ficar um pouco. Até quando eu morava na fazenda, eu criei algumas coisas, tinha alguns vizinhos lá que pedia para fazer alguma coisa, eu fazia. Também foi quando começou a pandemia, eu fazia as máscaras. Aí quando eu soube que a gente ia mudar para cá, que aí eu comecei a pensar mesmo numa marca, tudo. E aí eu criei a Maris. A Maris, o nome vem de amor, em latim, porque uhum, seria Amarie. Só que como já tinha outras marcas com esse nome, e daí eu não queria, né, que tivesse o mesmo nome, assim, aí eu pus o S no final, só para complementar, mas o sentido da palavra é amor em latim. E o objetivo, como eu disse, a princípio era só as crushes. Mas aí as pessoas aqui da cidade mesmo, e no começo eu tinha muito medo de não ser aceito aqui onde eu moro. Porque eu sempre fui acostumada em cidades maiores. E aqui é uma sim. cidade menor, tipo assim, menor sim, tem em torno de 24 mil habitantes. Mas em vista de Curitiba, que tem o quê? Acho que 1 bilhão de pessoas, sei lá, 1 milhão, sei lá, de pessoas, tipo, que é uma Uhum, capital. E eu fiquei assim, as pessoas acho que não vai aceitar. E foi o contrário, era novidade para elas. Porque não tinha ninguém que vendia isso aqui.
É que nem a touca de cetim, até eu falo. Eu trouxe a touca de cetim para o Sacramento, porque poucas lojas tinha. Acho que uma ou duas tinha, mas aquelas bem fininhas, sabe? E daí agora você vai ali no centro, você vê em vários lugares as toucas. Então, assim, aí o pessoal daqui mesmo começou a perguntar: faz fronha, faz touca, principalmente a fronha e a touca, né? E daí eu falei assim: por que não fazer? Se as pessoas estão pedindo, vou fazer. Então, assim, aí eu comecei a fazer touca, fronha. Agora a gente tem aqueles babyliss pro cabelo de cetim, sabe? Que ele é um modelador de cachos sem fonte de calor. E temos também máscara de dormir. Agora eu tô querendo trazer algumas peças de roupa mesmo, como aquelas regatinhas que tá em alta agora, tipo, nos outros países, uma que é de malha canelada, aquele tipo, kimono, porque assim, são peças que eu tenho facilidade de costurar. Porque eu não quero trazer algo que eu não gosto de fazer e eu faço brava, eu faço nervosa, porque eu não quero transmitir algo ruim para o meu cliente. Sim. Então, assim, desde o início, e até há pouco tempo, eu tinha pensado em trazer peças de roupas para revender. Só que eu não quero que a minha marca seja mais uma marca que revende roupa. Porque tem muito, né? E eu quero que seja algo autoral, mesmo que eu fique só nas scrunchies, nas toucas, nas peças de cetim. Porque a gente tem vários tipos de scrunch, temos as mini, temos as padrão, temos as de laço, temos kit, as toucas são duplas, elas têm duas camadas de cetim, você pode usar ela dos dois lados. Normalmente ela é de duas cores, para a pessoa poder usar de um lado ou do outro lado. Caso você quiser, eu tenho ali, eu posso mostrar depois. E as fronhas também são fronhas bem fechadinhas, que não tem perigo de ficar saindo nada. As toucas têm regulagem, aqueles regulador, né, para não apertar muito a cabeça também, porque é ruim. Então, assim, a princípio, o foco mesmo é as peças de cetim para o cabelo. Esse é o foco principal da Maris. E, né, quem sabe a gente consiga fazer essa linha aí de roupa, mas as pessoas até aqui na cidade me conhecem como a menina da Amares. Mas aqui onde eu moro também acho que pouca gente fala sobre costura, né? E uma outra costureira, né? Inclusive uma costureira aqui que eu conheço bastante, foi uma professora minha, ela é excelente nas coisas que ela faz. Mas aqui também, se eu for falar de moda, o pessoal fica, nossa, moda, né? Então, aqui é muita área da educação, medicina e essas coisas. E comércio, turismo, né? Então, assim, é difícil. Ainda mais aqui que é cidade pequena, interior de Minas, sul de Minas, então, assim, não, um povo aqui, eu falo que é um pouco, eu acho que é um povo, assim, que precisa expandir um pouquinho mais a cabeça, sabe? Exatamente. Para outras áreas, Esse que entendeu? era o meu medo no Áreas mais começo. criativas e tal, que estão Exatamente. entrando muito em alta, que nem, por exemplo, eu ia estudar design na Anhanguera, que fala, eu não sei, mas alguma faculdade aqui. E acho que era caro, não sei, era de 800 e pouco para cima, até tinha design na PUC, mas também muito caro, mil e Na pouco, PUC quase. meu sonho era estudar na PUC quando eu fiz, mas era muito caro. Tipo assim, eu tinha E era estudou a e eu PUC, não mas acabei coisando design porque não formou turma. O pessoal não se interessa por essas áreas, sabe? mas é que nem meu esposo. Ele até não terminou ainda, já tá, tipo assim, no final. Ele fez design de games na Uninter, que é onde eu faço a Da pós. hora. Só que aqui não tem área, aqui ninguém mexe com isso. Aqui, ele trabalha na questão de agricultura, né? Ele trabalha numa empresa que mexe com agricultura. E só que aqui a questão de design é muito pouco, muito pouco.
Então, assim, eu tinha muito medo quando eu comecei o ateliê, porque eu falei assim, será que vão aceitar? Será que vão gostar? Será que as pessoas vão entender o que que é? Então, assim, porque assim, tem costureiras aqui? Tem, mas é aquela questão que eu te falei, da reforma. Pessoas mais que reforma a peça ou que cria roupa mesmo, né, sobre medida. E eu falei assim, eu vou costurar, mas eu vou costurar a peça com cabelo. Será que as pessoas vão aceitar isso? Ficava pensando comigo, né? E até que eu tive uma boa aceitação. Eu vendo bastante. Eu já vendi, na verdade, para 10 estados diferentes. Que legal. E tipo assim, que eu tenho um mapinha, né? Aí cada estado que sai, eu vou lá e pinto o estado. Mas pra dentro de Sacramento foi o lugar que eu mais vendi. E é vendo até hoje, pra dentro de Sacramento. As meninas aceitaram bastante e não conheciam. Muitas pessoas não conheciam a questão da touca, principalmente. Da touca de cetim. Não conhecia. Várias pessoas me perguntavam, mas pra que serve essa touca? Mas como que eu uso essa touca? Então, assim, era novidade para eles, e daí eles, tipo, ficaram. E aqui tem a questão também: se uma menina compra e posta, as outras que vê fica doidinha querendo. Então, eu sempre falo, gente, vamos postar essas coisas aí. Ah, mas aqui também é muito difícil, assim, você coisar na área, né? Porque já tá com o negócio formadinho, sabe? Até você pegar lá a pessoa e abrir a mente Eu vou dela, assim, ver a nossa, questão do todo jeito que eu me visto, sabe? Porque às vezes eu uso umas roupas, tipo assim, que nem aquelas calças largas que saiu agora, aquelas, eu não sei falar o nome, aquelas jeans, sabe? uhum. A Larga, famosa calça de shopping. a calça de shopping, essa mesmo. Então, assim, a pessoa aqui é mais aquele padrão, assim, tipo, calça jeans normal, né? Tipo, mais justinha. Então, assim, quando você põe uma coisinha diferente, até às vezes as tias do meu marido, elas falam. Tem uma tia dele que sempre fala, nossa, como você tá diferente, nossa, que roupa chique. E pra mim é uma roupa normal. Eu também. A minha é uma roupa. Não, teve uma vez que eu fui na casa dela, eu tava, tipo, com uma pantalona de rasteirinha, cropped, assim, e tal, e eu gosto, eu sempre fui assim. E se eu for sair, dentro de casa não, mas se eu for sair, nem que se eu for ali no mercado, eu ponho brinco, eu ponho correntinha, eu pintei o cabelo, se eu puder, eu passo alguma coisa no rosto. Tudo bem que aqui é muito calor, eu não gosto de usar muita maquiagem por conta do calor, porque eu sou demais, né? Mas sempre arrumo, sabe? E Uhum. daí, nossa, como você tá chique. Aí eu fico tipo assim, mas eu tô tão normal. Pra mim dá normal. Mas assim, às vezes, dependendo da roupa, as pessoas te olham meio torto, assim, tipo, Uhum. nossa, onde você. E lá onde eu morava em Curitiba era tão comum você ver cada coisa, cada tipo de roupa. As pessoas não estão Então, nem né? aí, elas saem do jeito que elas bem entenderem que deve sair. Não tem esse negócio, tipo assim, das pessoas ficarem julgando, de ficarem, né, tipo, olhando com cara feia e tal. Então, assim, acho que as pessoas precisavam abrir um pouco mais a mente para essa questão da moda. Com certeza. Eu vejo a mesma coisa aqui. Você vai colocar uma coisa diferente, o povo fica, né? Porque o povo aqui é muito basiquinho. O que eu vejo que tem se destacado muito são os adolescentes, os jovens, assim. Eu Aham, vejo que verdade. eles estão, assim, mais se identificando com os estilos deles. Então, quando eu ia pro estado Principalmente até... depois da pandemia, né? Porque eu acho que ficaram Uhum, muito presos em casa, né? uhum. E muito nas redes sociais e vendo muita tendência, muita a questão do que estava em alta. E eles não tiveram medo, assim. Aqui também eu vejo bastante, assim, na questão dos adolescentes. Assim, tendo o próprio estilo e não tendo medo de usar o próprio estilo, né? Uhum. Quando eu ia para o estágio presencial, nossa, eu via que eu fazia numa escola, né? Eu via os adolescentes saindo da aula, nossa, eu ficava, gente, que legal, cada vestimenta da hora, cada estilo bacana que combina com a pessoa, sabe? Eu achava isso. Eu não sei se eles achavam que eu tava olhando com uma cara, né?
Mas eu ficava assim, tipo, olhando pra eles, tipo, nossa, que legal essa blusa, que legal essa calça, tipo, eu mal usaria isso. E o É pessoal que aqui é nem- tudo basicão, e eu, tipo, Mas às vezes a pessoa até tem vontade de usar. uhum, Mas pelo jeito que foi criado e pelo jeito do local, a pessoa fica meio assim né? restrita a usar. Às vezes ela até acha bonito vendo em outra pessoa, mas ela. Porque eu já ouvi gente falar pra mim, ai, eu acho tão bonito isso, mas eu não tenho coragem de usar. Até eu já passei por isso. Tipo, de achar uma coisa bonita e ficar tipo, ah, mas pra mim não vai ficar bom. Sim, Mas, tipo, as pessoas também precisam conhecer mais do estilo, do tipo físico delas, né? Do biotipo. Isso é uma coisa muito importante para a gente estar se vestindo. E também outra coisa, né? Vestimenta é forma de expressão, né? A com gente certeza. expressa o que a gente consegue expressar o que a gente quer também na forma de se vestir. Uhum. Vou beber uma água aqui, né? Bom, você quer falar mais de alguma coisa? Tem mais algum assunto para acrescentar? Jean, você Porque vai pedir para eu assim, falar mais? Vou ficar eu não é porque assim, o meu roteiro aqui que eu tinha preparado para a gente conversar já finalizou. Se você tem alguma questão que você queira falar, né, ou trocar alguma experiência, Ah, é sobre isso, né? Sobre que a moda ela não é aquilo, só aquilo que a gente vê ali, só costura, só é uma coisa muito abrangente. E também não é uma coisa que eu sempre falo e sempre vão me ouvir falar, não é futilidade, moda não é algo fútil, porque eu já ouvi sim. muita gente falar, principalmente quando eu estava na faculdade, pessoas de outros cursos falando para mim: "Ah, isso é fútil, moda é fútil, gente". Ah, O que eu aprendi na faculdade, da onde vem a moda, como começou a moda, gente. E assim, eu já tive depressão, eu tenho ansiedade, e é algo que sempre me alivia. Então, assim, é algo que sempre me ajuda. Desde criança eu sempre gostei. E assim, eu não vou. As pessoas podem falar porque as pessoas falam mesmo, criticam, julgam e podem criticar. Já falaram pra mim, por que você não arruma um emprego? Mas eu tenho um emprego, eu trabalho, eu tenho. Então, assim, né? eu não vou desistir porque a fulano falou, ciclano falou, sabe? Então, assim, desde o início de quando eu comecei, que nem eu contei do professor, né? Já teve gente falando, ah, mas moda, ah, mas moda. Gente, que nem a gente falou, a moda, ela gere bastante parte da economia. Com certeza. Então, assim, ó, é dezembro, né? Sai em dezembro. Sai nas lojas. Coleção nova de Copa, coleção nova de final de ano, coleção nova Réveillon, Natal, tudo quanto é loja. Então, assim, só que uma coisa que eu prezo muito também é a moda autoral. Acho que a gente tem que valorizar o autoral, porque fast fashion eles acompanham a moda, eles acompanham as tendências, tipo, saiu uma tendência na gringa hoje, amanhã já tá nas lojas. Só que Uhum. também existe muito trabalho escravo por trás disso, que é algo Sim, com muito certeza. triste. Muito triste. Eu lembro quando estava na faculdade, eu assisti um documentário sobre o trabalho escravo. Eu não sei te falar o nome agora, mas depois eu te mando. Que é, tipo, muito triste. Pessoas que ganham pouquíssimo, pouquíssimo para trabalhar 18 horas por dia, 16 horas por dia, em condições precárias, e não pensem que é só, tipo assim, fora do país. No Brasil, a gente também tem isso. Então, assim, vamos valorizar também a moda autoral, porque a gente rala bastante nas condições que a gente tem, com os materiais que às vezes é caro. Então, assim, as pessoas falam, quantas vezes já falou para mim, nossa, mas essa touca, a minha touca é R$ 24. As pessoas falam, nossa, mas que touca cara. Nossa, mas você não acha que tá cara essa touca? Só que assim, poxa, por trás tem todo um trabalho manual. Eu sempre uso material de qualidade, feito com qualidade, sabe? Eu não deixo uma costurinha. Se tiver
errado, eu desmancho, faço de novo. Então, assim, tem todo um trabalho por trás, todo um trabalho, assim, manual, feito com carinho, feito com amor, para entregar o melhor para o cliente. Então, assim, o trabalho... E muitas das vezes a gente é desvalorizado, né? As pessoas acabam zombando da nossa cara, ignorando o nosso trabalho, ou fazendo piadinha. Quantas vezes já me falaram, ah, mas você faz xuxinha no cabelo? Então, tipo assim, poxa, não é só uma xuxinha. Né? E, poxa, é um tecido específico que não danifica o cabelo da pessoa, um tecido que desliza no cabelo, que não quebra, que não arranca fio. Então, é tudo pensado para a pessoa. E muitas das vezes é desvalorizado. Eu não falo só na minha área, né? Só nas minhas peças. Eu sei que em outras questões é desvalorizado. Eu já vi gente falar assim, não, falou, tipo assim, para uma amiga minha, eu vou comprar em tal loja, tipo, famosa, e não vou comprar de você. Então, assim, sendo peças semelhantes. Então, Uhum. né, vamos valorizar E tem até as próprias costureiras que fazem peças sobre medida, pessoas que fazem reformas. Não é minha área, mas, né, vamos valorizar o trabalho autoral, o trabalho manual, porque é muito importante, porque também gera o roda, né? Outra coisa que é muito importante também, eu acho que é os nossa, fugiu o nome, gente. Os brechós. Também eu acho que é Sim. uma forma muito legal da gente estar valorizando a moda, por conta que, gente, muita roupa vai pro lixo e roupa demora muito para decompor, né? Para elas. Então, tipo, o lixo têxtil é um dos maiores lixos que tem. Eu até mesmo eu junto os retalhos. Então, assim, o que eu posso fazer com os retalhos que sobram, eu faço, o que eu não posso, eu junto. Eu tenho uma caixa ali, tipo, para doar para a costureira que pode fazer alguma coisa, ou para a empresa que faz alguma coisa com. Então, assim, se caso também você ou alguém que estiver assistindo conhecer alguma Uhum. empresa que, né, recebe os retalhos para reutilizar para alguma coisa, pode entrar em contato comigo que eu posso estar mandando. Porque eu tenho, não, de verdade, tem uma caixa ali enorme, assim, ó, que eu junto tudo. Então é isso. A moda, as pessoas podem achar fútil, mas não é. Ela gira Com aí certeza. todo o nosso universo e tem muita coisa por trás. Uhum. Bom, gente, acho que é isso. Fulvia, muito obrigada pela sua participação, Eu que pela sua agradeço, fiquei disponibilidade muito de feliz com o tempo. convite. Fiquei muito feliz com o convite, vou estar divulgando aí Imagina. nas minhas redes sociais. Uhum. Bom, gente, então é isso. Eu vou pedir para a Fúvia falar as redes sociais dela, os contatos dela, para vocês estarem conhecendo a marca dela. E é isso, pode falar. A minha rede pessoal, né? Meu Instagram, a maioria no Instagram, né? É @fulviatatielli, com i no final. Sempre deixo claro que é com i, porque o pessoal às vezes procura com Y ou com E, é com i. E o do ateliê é @useamares, tá bom? Tá bom. Pode Bom, entrar em gente, contato lá que sempre estou à disposição. bom, gente, então é isso. Muito obrigada, Fúvia, pela Eu sua que agradeço. participação, pela sua disponibilidade de tempo. E quem gostou do podcast, curte, compartilha, gente, Aí, para mais pessoas ouvirem, saberem sobre moda. isso aí, gente. Bora compartilhar, que eu vou estar compartilhando também. Vou parar aqui a gravação, você Tá não bom. sai ainda, tá bom?